Agora vamos para causas da rejeição. Apenas um pouco de rejeição pode causar uma ferida para a alma que abrirá uma porta. Às vezes a rejeição, né, um pouco até, perto do que muitos sofrem, né? E já pensou que Jesus sofreu de rejeição, né? Ele é o nosso exemplo, um exemplo de humildade, de perdão e de amor, né? Ele morreu por nós para mostrar, nos ensinar tudo isso e nos salvar, e a gente não, muitas pessoas ainda não despertaram para isso e não tomam posse desse amor, dessa salvação. Por meio dessa porta aberta, através de uma rejeição, o diabo pode trazer um espírito de rejeição que governará a vida de uma pessoa. Há muitas poucas pessoas que não são seriamente afetadas pela rejeição quando adultas. Poucas, né? Não são afetadas. Quais são as causas da rejeição? A lista é longa, mas vamos apenas cobrir algumas das causas principais. Gravidez indesejada, aborto desejado e tentado, uma criança nascida com sexo errado, isto é, pais que desejavam um menino e veio uma menina, ou vice-versa. Uma criança nascida com deficiência, incluindo dificuldades de aprendizagem, problemas físicos, etc. Comparações com outro irmão. Isso acontece, ainda acontece. No século XXI ainda acontece. Antigamente eu acho que acontecia mais, mas hoje ainda vejo, viu? Comparando irmão com outros, próprios pais. Adoção, abandono, a morte de um ou ambos os pais, a criança se sente rejeitada, abuso físico, verbal, sexual, emocional e privação de amor. Pais com problemas mentais, a criança pode se sentir abandonada. Isso eu me sinto até, não quero me sentir culpada, não quero, porque Cristo, eu fui salva pelo amor, Ele já me perdoou e enfim, né? Tudo se fez novo. Mas quando minha filha tinha 2 anos de idade, eu tive a primeira crise de pânico. E eu mudei muito ali. Eu mudei com tudo, né? Com todos e com tudo, porque eu não entendi o que estava acontecendo. E nem é bom lembrar. Isso já faz muitos anos, né? Foi em 72. Então eu com problema emocional, mental, né? Síndrome do pânico, medo de tudo, medo de sair na rua, medo de tudo. A primeira crise, aí vem as outras e você começa a evitar o lugar onde você teve a crise, porque a sensação é terrível, de morte. Você acha que vai morrer. Eu tinha, na época, 24 anos, né? 24, E eu sei que a minha filha, a partir daí, eu tenho plena convicção que a partir daí ela percebeu com 2 aninhos que eu não era mais a mesma pessoa, porque eu só chorava, eu não dormia, eu tinha medo, eu ficava olhando só para mim, né? Sou preocupada com o meu estado, eu queria melhorar e não conseguia. Então isso aqui, pais com problemas mentais, a criança pode se sentir abandonada. Ah, Senhor, mas o Senhor já curou minha filha, eu creio. Ser vítima das circunstâncias, incluindo enfermidades crônicas, seguindo o nascimento, o que requer hospitalização prolongada. Por exemplo, o nascimento da criança, né? A criança nasce e fica internada, também ela pode se sentir rejeitada, né? Foi o caso do meu filho Leandro. O caçula ficou internado, eu tive alta, ele ficou. O Leonardo já não. E é interessante que eu acho que ele é o menos que tem. Eu não acho que o Leonardo tem sentimento de rejeição. Pelo menos ele não demonstra, não. É muito bem resolvido. Tudo assim, do jeito que, como manda, como diz a palavra de Deus. Ele tem autoestima muito boa, o Leonardo. Os outros também têm, cada vez mais, né? Rejeição de colegas, conflitos dentro do lar, isso eu tive muito, tanto com meus pais, né, e como depois de casada. Rejeição no casamento, infidelidade ou divórcio, tudo isso é causa de rejeição.
Como já declarei anteriormente, a rejeição pode atacar uma pessoa enquanto ainda estiver no ventre materno. Isso pode ocorrer por intermédio de uma concepção indesejada, um aborto desejado ou tentado. Em alguns casos, as sementes de rejeição são plantadas ao nascer, quando pais que desejavam uma menina descobrem que o novo bebê é um garoto ou vice-versa. Aqui ela está explicando melhor cada tópico, né? Uma criança que nasce com algum tipo de deficiência e de inabilidade pode experimentar rejeição, assim como as crianças que são comparadas frequentemente como um irmão ou uma irmã. Fica comparando. Tais comparações podem abrir uma porta para o espírito de rejeição governar a vida das pessoas. Eu tô rindo porque eu me sentia assim, inferior à minha irmã. Ela era muito bonita. Eu não, né? Então, eu era gorda, ela é magrinha. Aí, eu achava não, era verdade. Todo mundo olhava para ela, só falava que linda, que linda, que linda, né? E eu me sentia, eu comia mais ainda. Aí eu comia bastante, meu Deus, acho que para me consolar, né? Era uma fuga, aí que eu engordava mais ainda. Então, a minha irmã era linda, uma boneca, e eu não me sentia horrorosa. Então, todos os tipos onde eu estou, tais comparações aqui, né? Podem abrir uma porta para o espírito de rejeição governar a vida das pessoas. Não é bom. Meu Deus. Meu pai dizia que eu ia para a escola só para comer, lanche. Aí que eu estudava, mas eu tinha essa coisa. Aí eu estudava muito, eu queria ser ótima e fui uma ótima aluna para mostrar para meu pai que não ia, né, para a escola só para comer. Tadinho do meu pai, acho que ele falava brincando, mas criança acredita, né? A adoção, abandono ou a morte de um dos pais podem causar rejeição. Como já vimos, David Brainerd, um grande homem de Deus, sentiu obrigações de ser perfeito, né? Porque seus pais tinham morrido quando ele era muito novo, né? Aquele que morreu novo também. Assim, o abuso não é necessariamente a única causa da rejeição, contudo, é a causa principal. Todos os tipos de abuso, incluindo físico, verbal, sexual, emocional e retenção de amor, definitivamente plantam sementes de rejeição. Então, muitas pessoas têm. Uma pequena parcela da população não tem, né? Uma mulher que trabalhou comigo no ministério me disse como ela se sentia rejeitada, como resultado de seu pai tornar-se mentalmente doente quando ela ainda era criança. Ela estava ali fisicamente, mas mentalmente estava ausente. Ela não podia participar de atividades normais da família. Ela disse, eu me lembro de pensar, por que papai não me ama mais? Olha, então, o pai estava doente e a criança ela sentia que o pai não a amava, né? A criança não entende o que está acontecendo. Por que ele não conversa mais comigo? Crianças nem sempre entendem o que está acontecendo e podem considerar situações problemáticas como rejeição. Eles consideram essas situações problemáticas como sendo uma rejeição, né? Algumas vezes as crianças são simplesmente vítimas de circunstâncias, tais como o recém-nascido que tem de permanecer no hospital por 2 ou 3 meses antes de os pais poderem levá-lo para casa. Isso acontece muito, né? Aí o meu filho ficou 6 dias e eu já achei muito, né? Meu filho ficou na incubadora, passou muito mal, Leandro, eu já achei muito e eu acho que isso afetou bastante o emocional dele, sim. Talvez os médicos e enfermeiros sejam incapazes de demonstrar grande carinho e o bebê se ressente disso. Talvez uma criança tenha nascido num lar onde haja conflitos constantes. Isso acontece muito. À medida que a criança cresce, assume o conflito como culpa. Se eu fosse melhor, então papai e mamãe não brigariam tanto. Ainda que o ideal seja que os pais nunca briguem, se você tem uma discussão na frente de seus filhos, certifique-se de que voltará a eles mais tarde com algum tipo de explicação. Bom explicar. Assegure-lhes que, embora as pessoas se amem, nem sempre estão em perfeito acordo o tempo todo. Esteja certo de que seus filhos sabem que os seus problemas não são culpa deles. Frequentemente, quando há uma série de turbulências no lar, uma criança terminará se sentindo ignorada, porque os pais estão gastando muito tempo lidando com os seus próprios problemas e se esquecem de atender às necessidades da criança e os filhos se sentem rejeitados.
Ainda a rejeição dos colegas. Todos experimentam rejeição de companheiros de tempo em tempos em diferentes níveis. Adolescentes enfrentam uma tremenda ansiedade hoje, apenas tentando ser aceitos. Isso pode atingir os filhos em cada estágio do crescimento. Adultos sentem isso também. A rejeição de pessoas ao redor ocorre a cada nível. Nós todos necessitamos de aceitação. O ser humano precisa de aceitação, necessita, é humano, né? Tenho sentido certa pressão de outras pessoas, mesmo no ministério. Algumas vezes estou entre um grupo de ministros, ela dizendo, a Joyce, e há algumas pessoas de destaque ali que são bastante conhecidas. Eu posso me sentir rejeitada se elas parecerem não se interessar em conversar comigo. Muitas pessoas têm a tendência errada de ignorar ou excluir outras pessoas simplesmente porque não estão no mesmo nível de talento, realizações ou prestígio. Eu já me senti assim. É horrível, né? Você sentir isso. Você não está naquele nível, você se sente diferente. O diabo certamente usa essas oportunidades para lançar um senso de rejeição em alguém que está inseguro. Não é de admirar que a Bíblia nos diga para não fazer acepção de pessoas. Olha, a Bíblia fala isso. A Bíblia tem resposta para tudo, a palavra de Deus. Atos 10:34. Por meio da palavra, o Senhor nos diz que tratemos para tratarmos todos da mesma forma, para amarmos todas as pessoas. Devemos determinantemente nos aproximar de pessoas que parecem inseguras, solitárias e desconfortáveis. Há também rejeição ligada ao casamento, que inclui divórcio, infidelidade, condições negativas no lar. Tudo isso é uma porta aberta para rejeição. Talvez você tenha visto fruto de rejeição ou de uma maldição hereditária e mesmo que tenha odiado os problemas do seu lar durante a infância, tem continuado com o mesmo padrão de comportamento. Isso acontece, né? É necessário dizer que a rejeição pode ser encontrada em qualquer lugar. Rejeição é um grande problema, mas existe solução em Cristo, né?